Você sabe o significado dos Salmos 91? Você sabe a real interpretação dos Salmos 91? Não? Então vem comigo nesse vídeo, porque nós vamos interpretar os Salmos de número 91, verso por verso, agora juntos. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. O Salmo de número 91 é um dos salmos mais poderosos que existe na Bíblia Sagrada. Vai por mim. E o significado dos Salmos 91 é tão poderoso quanto o próprio Salmos. A real verdade é que a maioria das pessoas conhecem os Salmos de número 91 por ouvir, ou por ler, ou por, quem sabe, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ali na estante, né, na rack ali em algum lugar e tal, no quarto. Mas as pessoas geralmente não sabem o significado, a interpretação dos Salmos 91, o porquê que o escritor, né, o salmista, escreveu aquele salmo, o que ele tinha em mente, o que ele imaginou, o que ele sentiu, qual que é a real interpretação dos Salmos de número 91. Então eu prometo que até o final deste vídeo você vai ficar ainda mais maravilhado com estes Salmos por causa de sua interpretação. Mas antes disso eu quero te convidar a deixar o seu like nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Quando você deixa o seu like nesse vídeo, por exemplo, você está dizendo para o YouTube que este vídeo ele é relevante, que ele tem algum valor. Então o YouTube ele vai recomendar este vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão ter a oportunidade de obter o mesmo conhecimento que você está tendo. Ou seja, você está nos ajudando a fazer a obra de Deus, você também está fazendo a obra de Deus. O seu like é também um auxílio para a obra do Senhor. Então nos ajude a fazer essa obra. Talvez você não tenha aquela chamada, né, para a pregação, para a missão ou para alguma outra coisa, não sei, mas você pode fazer a obra de Deus deixando o seu like. E ainda compartilhando com um amigo, com um vizinho, com um parente, com alguém da família, você pode compartilhar para que essa pessoa também venha conhecer da palavra do Senhor. E não se esqueça de, depois no final do vídeo, você deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, ou se tem algum outro salmos que você gostaria que nós trouxéssemos outra passagem da Bíblia para nós interpretarmos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificação para que o YouTube ele te avise quando nós lançarmos mais vídeos novos, para nós estarmos conhecendo da palavra de Deus e crescendo juntos aí na graça e no conhecimento do Senhor. Então vamos para a interpretação teológica definitiva dos Salmos de número 91. Os Salmos de número 91 agora como você nunca viu antes. No primeiro verso está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa. A Bíblia está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, qualquer pessoa que habitar no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente vai descansar. Mas quando diz habitar no esconderijo do Altíssimo, ela não está falando de apenas ir à igreja, estar na igreja nos cultos, no domingo. Não, a Bíblia não está falando disso. Aqui o salmista está falando daquele que permanece, ou seja, habita, ele permanece, aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo. E o que seria o esconderijo do Altíssimo? Bom, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais, nós devemos notar que o contexto aqui que o salmista ele traz estes salmos é um contexto de guerra, tá ok? Não sabemos quem foi o salmista dos Salmos de número 91, mas independente disso, o salmista ele está em um quadro de guerra. Ou este salmista ele está vivenciando um momento de guerra, ou ele já passou por um momento de guerra. Então ele tem na sua mente, no seu coração, coisas relacionadas à guerra. E nós vamos ver isso durante todo o percurso deste vídeo aqui, conforme a interpretação destes salmos, tá? Bom, esconderijo do Altíssimo. O que seria o esconderijo? Num quadro de guerra, um esconderijo seria algo muito valioso, totalmente diferenciado em relação àquilo que nós entendemos por esconderijo, porque nós que não vivemos, não estamos em um contexto de guerra, fica difícil de entender o que se diz respeito. Mas aqueles que estavam na época, ali nos tempos bíblicos, que viveram ou viviam um contexto de guerra,
guerra, eles entendiam e compreendiam claramente o que seria um esconderijo. O esconderijo, no período de guerra, era algo muito valioso. Por exemplo, Davi, ele utilizou de esconderijos para fugir da presença do rei Saul. Então, em um ambiente de guerra e de perseguição, o que Davi fazia? Ele fugiu para a caverna, se escondeu em caverna. Davi se escondeu na montanha, né, onde geralmente as pessoas não conseguiam, não escalavam, não subiam. A Bíblia diz que Davi se escondeu em montanhas. A Bíblia diz que Davi se escondeu em deserto. Quem que vai querer ficar procurando alguém no deserto? O rei Saul queria procurar Davi a todo custo, né? Mas Davi tentou encontrar lugares de difícil acesso. Até mesmo com os filisteus. Davi foi morar lá com os filisteus para que fugisse então da presença do rei Saul. Esse era o esconderijo, esses eram os esconderijos que o rei Davi encontrou para fugir da presença do rei Saul. Então, em um quadro de guerra, o esconderijo seria um lugar seguro. E a Bíblia diz aqui, o salmista, Salmo de 91, verso de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que mora, que permanece em um lugar seguro. E este lugar seguro é na presença, no querer e na vontade de Deus. Mas o Salmo continua dizendo, a sombra do Onipotente descansará. Para nós, sombra, nós entendemos o que é. Mas qual é o valor de uma sombra? Bom, para mim e para você, talvez tenha pouco valor, mas para alguém que mora em regiões desérticas ali, regiões áridas de muito sol, como os povos dos tempos bíblicos, uma sombra era algo de grande valor. Agora, imagina um viajante, até mesmo um soldado em meio à guerra, ali tentando fugir, quem sabe escapar, procurando um esconderijo, passando por um deserto, um lugar quentíssimo, temperatura altíssima, e às vezes não com trajes para poder se proteger ali do sol quente. De repente ele encontra o quê? Uma sombra. Para ele era uma alegria. Para um viajante daquela época, que estava viajando pelo deserto, quando encontrava uma sombra era algo muito valioso, porque era um lugar onde podia literalmente descansar, recobrar suas energias para prosseguir ali na sua caminhada. Então, quando o salmista ele diz a sombra do Onipotente descansará, você já pode imaginar isso. Imagina alguém no deserto, ali sedento, se queimando pelo sol e de repente encontra uma sombra. Um lugar onde a temperatura é um pouco mais tranquila, entre aspas, né? Mas que ele pode recobrar as energias e descansar. É disso que o salmista está falando. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, vai descansar. É uma promessa da palavra de Deus. Mas os Salmos não termina por aí, esse é apenas o primeiro versículo, tá? Vamos lá, o segundo verso diz o quê? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando o salmista ele usa aqui a palavra refúgio e fortaleza, ele está falando praticamente da mesma coisa. Aqui é praticamente um sinônimo, tá? Então, refúgio e fortaleza, num contexto de guerra, voltamos aqui ao contexto de guerra, é praticamente a mesma coisa, porque a fortaleza e o refúgio, ela funcionava literalmente para se refugiar diante de uma situação ali na guerra em que, às vezes, os soldados ali, o exército, se encontrava ali enrascado, vamos dizer assim. Aí eles fugiam para onde? Para o lugar de refúgio. O lugar de refúgio podia ser o quê? Podia ser uma torre forte, ele poderia ser uma colina, ele poderia ser um esconderijo ali, uma fortaleza, um lugar fortificado por muralhas ali. Bom, enfim, o refúgio e a fortaleza é praticamente a mesma coisa. Então, quando o salmista ele diz que Deus é o seu refúgio, fortaleza, que vai confiar nele, o salmista ele está dizendo que numa situação em que eu me encontre em perigo, eu posso recorrer aonde? Para quem eu posso recorrer? É para o médico, é para o advogado, é para o juiz, é para o A, é para o B? Não, é para Deus. Eu posso recorrer para Deus, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar forte, é Ele que me protege e é nele que eu confio. Verso de número 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que era o laço do passarinheiro? O laço era literalmente um laço, tá? Era uma armadilha para pássaros. Passarinheiro era o caçador. Então aquele que caçava pássaros era o passarinheiro, tá? E o laço era literalmente aí uma armadilha para pássaros. E o salmista diz, ele me livrará do laço do passarinheiro. O interessante é que o laço do passarinheiro, ele era feito de um fio que poderia ser feito com crina de algum animal e tal, mas geralmente era um fio feito de maneira que ficasse
ficasse ali meio que discreto, para que a ave não percebesse que tinha ali uma armadilha. Então era algo ali meio que camuflado, né? Então fazia aquele laço, né, aquela armadilha, colocava ali um alimento para que algo atraísse mesmo o pássaro para aquela armadilha. Isso é exatamente o que o adversário ele faz conosco, ou pelo menos ele tenta fazer com a gente, né? Ele coloca uma armadilha e algo que nos atraia. Só que a armadilha, ela é, entre aspas, invisível. Nós não conseguimos ver ela, mas nós vemos aquilo que está nos atraindo. Então o mal ele coloca aquele laço, nós vamos naquilo que está nos atraindo e então ele puxa o laço. E ele consegue capturar muitas pessoas através do laço. É o chamado laço, né, do diabo, laço do inimigo, né? E aqui o texto ele diz claramente que Deus, ele nos livra do laço. Então se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu vou descansar, eu confio nele porque ele é meu refúgio e fortaleza. E outra, laço contra mim não vai surtir efeito, porque o Senhor vai me livrar do laço do passarinheiro, ou seja, o inimigo, o diabo, o adversário, ele vai criar coisas para que me atraia, para que eu seja preso, pego por ele, mas o Senhor vai me livrar e não vai deixar que isso aconteça, porque eu estou em Deus. E ainda o texto diz, e da peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? Essa palavra, peste perniciosa, ali no hebraico é Deber Avivav, que significa o quê? Significa literalmente uma praga destruidora. Seria algo que vem para destruir, né? Não é que vem para machucar, para ferir, para dar uma cortadinha, não. É algo que vem literalmente para destruir, para jogar para baixo, para derrotar. E é esse tipo de praga que nós vamos ser livrados por Deus, né? E o contexto de praga aqui nós podemos lembrar de várias coisas, né? Por exemplo, uma doença, por exemplo, pode ser classificada como uma praga, por que não? O Senhor é aquele que nos livra. Verso de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Para nós parafrasearmos este verso, existe um texto ali em Mateus, no capítulo 23, verso de número 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Vamos lembrar que o contexto deste verso, Jesus está falando contra os fariseus, contra a prática farisaica. E ele vem trazendo um ensinamento ali para o povo que está ali à sua volta, e ele vai deixando bem claro a cada verso, mostrando que os ensinamentos farisaicos não auxiliariam em nada e que eles não deveriam se voltar a isso. E ele condena os fariseus porque eles colocavam em cima do povo uma carga que nem mesmo eles carregavam. E Jesus chama eles de hipócritas, o próprio João Batista chama eles de hipócritas, em outras ocasiões, raça de víboras, né? Enfim, Jesus ele está trazendo um ensinamento contra a ação farisaica. Aí chega neste verso e ele fala para o povo de Israel, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das asas como a galinha faz com seus pintainhos e vocês não quiseram. Mas por que eu trouxe esse verso aqui de Mateus? É porque é exatamente disso que o salmista está falando, sobre ajuntar. Aqui Jesus está falando sobre Jerusalém, eu queria vos ajuntar debaixo das asas. Ou seja, ajuntar debaixo das asas, né, colocar embaixo das asas, está falando literalmente de proteção. Está falando literalmente de junção, de trazer para perto, de trazer para si. É isso que Deus sempre quis com o povo de Israel. O povo de Israel sempre afastando Deus ali com as suas ações e atitudes, até rejeitou o próprio Salvador, o Messias, né? Também papo para um outro vídeo, uma outra hora, mas o salmista ele está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ser reunido, vai ser trazido mais para perto ainda de Deus, no sentido de proteção. Ali está falando de proteção. O interessante é que quando fala sobre a galinha, se você dá uma pesquisada, você vai descobrir que a galinha é uma das únicas aves que tem a capacidade de adoção. É verdade, ela adota cachorro, ela adota pato, ela adota outros tipos de aves, enfim, ela adota qualquer outro tipo de animal como se fosse o próprio filho e coloca ainda embaixo das suas asas. Portanto, este verso aqui, ele aponta muito para a ação de Deus em relação a nós, gentios, que não somos israelitas, né, mas fomos reunidos por Deus porque aceitamos a graça de Cristo, aceitamos
aceitamos o Senhor e o Senhor nos reuniu, nos adotou, né? Somos filhos, né, por adoção, não somos mais gentios, e esta ação é a mesma ação que a galinha faz com outros animais. Então, note que a figura aqui é muito interessante. Então, quando o salmista ele fala sobre colocar embaixo das asas, ele está falando de proteção. Ah, mas eu não sou israelita, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro. Não se preocupe, o Senhor Deus é aquele que pode te adotar também, se você aceitar a graça de Cristo. Ele te cobrirás com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e sua verdade será o teu escudo e broquel. O que é escudo e broquel? Bom, escudo nós já sabemos, né? Todo mundo sabe que é um escudo. Tá? Escudo é aquilo lá que eles usam para se proteger na guerra e tal, a gente já sabe que é escudo. Agora, o que é broquel? O broquel é basicamente um escudo, só que menor, é um escudo pequeno, tá? O broquel, ele era um escudo utilizado para um combate ali corpo a corpo ali de mais proximidade, e através do broquel ali o soldado ele conseguia tanto se defender como também atacar ali com uma espada e tal. E alguns escudos, aliás, alguns broquéis tinha até algum tipo de arma nele, né, um tipo de gancho e tal, para que ele não só se defendesse com o broquel, mas também atacasse com ele. Inclusive a palavra broquel no hebraico é tsiná, que significa gancho ou ainda anzol. Então, quando o salmista diz que o Senhor será o nosso escudo e broquel, está dizendo, ó, se houver algum ataque de longe, o Senhor ele vai te defender. Mas se algo se aproximar de você para te atacar, o Senhor te defende também por causa do broquel, e ele também ataca o seu adversário. Ou seja, em determinadas lutas nós não temos que pelejar, porque o Senhor verdadeiramente peleja por nós. Nós só temos que ficar calados, sem murmurar, acreditando no agir e na ação de Deus. Verso de número 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo do terror de noite, ou do terror da noite, né? Dependendo aí da tradução. O que seria o terror da noite? Bom, voltamos então ao quadro de guerra. Eu não disse que estes salmos aqui está dentro de um contexto de guerra? Numa guerra, por exemplo, nos tempos bíblicos, se fazia o que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada como o sítio, que era sitiar, que era um tipo de acampamento que eles faziam ali contra o exército inimigo. Eles iam contra o exército inimigo e eles acampavam ali em um local, em uma determinada região, longe do exército inimigo, ali traçando ali tudo o que era de estratégia e tal, procurando um jeito de atacar ali, enfrentar o exército inimigo, né? E nessas campanhas que eles faziam nesse sítio, eles literalmente colocavam, né, ali, construíam cabanas para poder se abrigar e tal, e eles ficavam ali por dias e dias, semanas, talvez meses, dependendo da situação. E dependendo do lugar onde eles estavam, podia ser um lugar desértico, como também poderia ser um lugar ali de selvagem. E então, estando ali dentro de uma cabana à noite, eles não tinham visão de nada, é óbvio, tudo escuro. Então, quando diz não terás medo do terror da noite, está falando de algo que pode chegar à noite, de qualquer coisa que pode aterrorizar à noite, podendo ser ali, quem sabe, um exército inimigo, podendo ser um animal selvagem, quem sabe ali um animal peçonhento. Então, qualquer coisa que pudesse atacar à noite ali, no momento que você menos esperasse, que você não estivesse vendo, esse seria o terror da noite. Mas quando você está no esconderijo do Altíssimo, não precisa ter medo do terror da noite, porque o Senhor Deus é aquele que te guarda. E o verso ainda diz, nem da seta que voa de dia. O que é a seta que voa de dia? A seta é literalmente uma flecha lançada por um arqueiro qualquer. Só que ainda o texto diz que voa de dia, ou seja, seria o arqueiro lançando a seta, a sua flecha, durante o dia, em um momento em que ele tem uma visão melhor e uma precisão ali muito mais apurada. Então um arqueiro lançando a flecha à noite é diferente de um arqueiro lançando a flecha durante o dia, isso é óbvio. Então a visão dele é melhor, ele tem claridade, ele tem mais ali, é mais assertivo, né, aquilo que ele está a efetuar, que seria lançar a flecha. O que o texto está dizendo? O que o salmista está dizendo com isso? Olha, ainda que o arqueiro, ali no seu melhor, na sua melhor performance, ali no seu melhor momento, com toda a claridade possível, visão, de modo com que ele não possa errar a flecha, ainda que ocorra de alguma flecha vir contra você dentro dessas condições perfeitas, o Senhor é aquele que te livra.
E é lógico que ele está falando do quê? Do inimigo, do adversário. Ainda que ele venha com todo o seu poder, né, com toda a sua audácia, com toda a sua valentia, com toda a sua ferocidade contra você, lançando setas contra a sua vida, fica tranquilo. O Senhor é aquele que te guarda, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Bom, meus amados, como esse vídeo está ficando muito grande, muito extenso, então eu vou deixar reservado o resto dessa interpretação dos Salmos, né, para a parte 2 do vídeo. Então, se você assistiu até aqui, não se esqueça de assistir a parte 2 desse vídeo, que vai aparecer, quem sabe aqui em cima, à esquerda ou à direita, aí em algum lugar para você clicar. Se não aparecer alguma coisa aqui ou não deu tempo de clicar, vê na descrição desse vídeo, vai estar lá o link da parte 2 desse vídeo, tá? Ou se não, você acessa o nosso canal, vai estar ali nos vídeos ali recentes ali, você vai ver alguma coisa ali que é a parte 2 desse vídeo, né? Graças a Deus ficou bem cheio de conteúdo, né? A interpretação aqui é longa e isso é um bom sinal, né? Então na parte 2 nós vamos concluir. Não se esqueça de assistir a parte 2, não deixa pra lá, porque no final da parte 2 eu vou trazer aqui uma mensagem, algo que vai tirar o ponto de interrogação que pode ter surgido na sua cabeça, que eu tenho certeza que vai surgir na mente de muitas pessoas durante todo o processo aqui desse vídeo aqui, com certeza. Assiste lá e você vai conhecer, vai saber daquilo que eu estou falando. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Não se esqueça de deixar o seu like, impulsionar esse vídeo para mais pessoas assistirem, conhecer da palavra de Deus. Compartilha com seu amigo, vizinho, família, para que eles conheçam mais do Senhor, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificação, para você receber mais vídeos como esse. E deixa aqui nos comentários, né, o que você achou desse vídeo. Se você tem ideia para algum outro tema, você tem alguma dúvida da Bíblia, deixa nos comentários. Aqui nós vamos trazer algo aqui para poder te auxiliar também. Interpretação de um outro salmo, um outro verso, uma outra passagem. Bom, aí o que você quiser, que você deixar aí, nós vamos estar lendo e teremos o carinho, o prazer de poder responder e de auxiliar, trazendo aqui mais conteúdos bíblicos, conteúdos que nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Fui!